Seja bem-vindo ao RN Amapá. Olha, preste atenção. Você agora tem um programa aqui no Amapá que você tem vez e voz. Você pode fazer a pauta do RN Amapá. Você pode fazer aí a reclamação que você sempre quis fazer da sua rua, que nós vamos colocar aqui no programa. Você pode chegar e fazer aquela reclamação daquele órgão público, o qual você sempre quis que funcionasse bem e não tem funcionado. Nós estamos aqui para representar você através do jornalismo, para poder trazer uma informação verdadeira e cobrar sim as autoridades que venham fazer a sua parte com você. Então, começa agora o RN Amapá. Mas antes, anota aí o número do WhatsApp. Anotou o número? Então agora eu estou aguardando aí a pauta do programa feito por você, nosso jornalista voluntário. Presidente Bolsonaro prorrogou o auxílio emergencial, ele prorrogou esse auxílio por mais 2 meses, mas agora presta bastante atenção. Agora o valor não é mais R$600, é R$300. Veja a matéria e depois eu vou comentar com você algo importante aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira parcela foi paga em abril e a previsão era a de que durasse 3 meses. Mas mais de 59 milhões de brasileiros tiveram benefício aprovado. A prorrogação do pagamento do auxílio emergencial também foi comentada por Paulo Guedes, ministro da Economia, ao participar de uma reunião do Conselho do Governo. Agora você lembra que nós temos falado todos os dias aqui? Não adianta você questionar agora, meu amigo, minha amiga, o presidente. Porque entenda, dinheiro que só entra, dinheiro que só sai, mas não entra, não tem como continuar, não tem como crescer, vai acabar. Então, agora está aí, o auxílio emergencial, mais 2 meses, mas agora por R$300. Vai chegar a hora que vai acabar. Por isso, a importância, aí entra a questão dos governantes, tem que voltar o comércio a funcionar. Para que a roda da economia volte a girar. Isso é importante, é fundamental. Agora, eu sei da importância de lutar contra a pandemia. Por isso que tem que ter um plano, que eu creio, nós temos visto que já tem um plano, agora vamos colocar esse plano em prática. Porque quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ficar. Bem, ontem, terça-feira, dia 9 de junho, já foi liberado o saque do auxílio emergencial para aqueles que nasceram em setembro. Preste atenção na matéria. Segundo a Caixa Econômica Federal, 2.600.000 trabalhadores informais vão receber o dinheiro nessa leva. O saque dos R$600 continua liberado para nascidos entre janeiro e julho. A gente lembra que para os aniversariantes dos 6 primeiros meses do ano, o dinheiro vai ficar disponível até o dia 13 de junho. Pelo aplicativo Caixa Tem é possível usar o benefício para pagar contas e compras sem precisar ir até o banco. Cerca de 30 milhões de pessoas devem receber o auxílio. O governo do Amapá enviará medicamentos, equipamentos de proteção individual, testes rápidos e profissionais de saúde para a realização da Operação Chirió, que levará atendimento aos indígenas da região do Parque do Tumucumac. O trabalho é uma ação conjunta entre o governo do estado, Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e do Norte do Pará e a Fundação Nacional do Índio. O estado enviará às aldeias medicamentos, 300 testes rápidos e EPIs, além de uma equipe de médicos, biomédicos e enfermeiros, que já se encontram na região. As áreas indígenas que receberão a ação estão localizadas nas fronteiras do estado do Amapá e Pará com o Suriname. No município de Oiapoque, nas regiões indígenas, a situação em relação aos casos da Covid-19 é considerada estável. O Ministério da Cidadania, ele fechou um acordo com as agências do Correio para que possa facilitar o acesso ao auxílio emergencial de R$600. Agora, esse acesso é para aqueles que ainda
não se cadastraram, tá bom? Você que ainda não se cadastrou, você que já se cadastrou, o tempo já está terminando. Os 3 meses já está terminando. Então, preste atenção na matéria aí. O novo serviço vai atender principalmente quem não tem acesso à internet. Os trabalhadores terão mais de 11 mil agências para se cadastrar. E num prazo de 10 dias, será possível verificar se o benefício de R$ 600 mensais foi aprovado ou não. O serviço é gratuito. O cadastro é feito direto no guichê de atendimento. É necessário trazer um documento oficial com foto, o CPF de quem faz a solicitação e também o dos outros membros da família que moram no mesmo endereço. O cidadão também poderá consultar o andamento do processo nas agências, mas o pagamento do auxílio emergencial não será feito nos Correios. Importante salientar que o atendimento é para quem não tenha feito o cadastramento anteriormente. Esperamos atender uma quantidade em torno de 25 milhões de brasileiros nas agências localizadas em todos os municípios do país. Apontando a câmera do celular para o QR Code, você vai saber quando fazer o cadastramento. Para evitar aglomerações, os pedidos vão seguir um calendário de acordo com a data de aniversário. Segunda-feira para os nascidos em janeiro e fevereiro. Terça para março e abril. Quarta para quem nasceu em maio e junho. Quinta-feira para os aniversariantes de julho, agosto e setembro. E sexta para os meses de outubro, novembro e dezembro. O governo federal estuda a criação de um novo Bolsa Família. O ministro Paulo Guedes, ele diz aí para os deputados que a intenção, o objetivo é incluir os trabalhadores informais. Esse é o objetivo desse novo Bolsa Família. Vamos ver direitinho a matéria para poder entender. De acordo com o ministro, que ele afirmou aos deputados, seria mais abrangente e já tem até nome: Renda Brasil. O ministro não deu muitos detalhes, mas disse que até os trabalhadores informais que estão recebendo o auxílio emergencial seriam incluídos nesse novo programa, que serviria como um complemento de renda. O Renda Brasil ainda está em estudo pelos principais auxiliares de Guedes e deverá ser lançado após a pandemia de coronavírus. A conversa de Guedes com líderes partidários na Câmara dos Deputados durou mais de 2 horas. A obesidade, fator de risco para a Covid-19, aumentou em Macapá entre 2018 e 2019. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de adultos na capital nessa condição passou de 20,1% para 22,9%, a terceira maior entre as capitais do país, só atrás de Manaus, com 23,4%, e Rio Branco, 23,3%, todas na região norte. Os dados foram levantados pela pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. A obesidade é agravante para pacientes com a Covid-19, segundo especialistas. As pessoas acima do peso também devem ter atenção redobrada, pois ele atinge 53,3% dos adultos da capital. Estados e municípios receberam ontem a primeira das 4 parcelas, que é para compensar a perda da arrecadação sobre a pandemia. Esse valor vai chegar a 60 bilhões. Vamos à matéria. Estados e municípios receberam 15 bilhões de reais. Estes pagamentos vão continuar até setembro. Hoje mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia de hasteamento da bandeira aqui na porta do Palácio da Alvorada. Depois, ele comandou uma reunião ministerial, a primeira após ele ter sido acusado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de tentar interferir na Polícia Federal. A reunião foi transmitida ao vivo e, na saída, o presidente parou para conversar com apoiadores e jornalistas. Ele está aqui neste momento falando então com apoiadores e também falou já com jornalistas. O Ministério da Educação enviou um ofício à economia alertando que o Enem 2021 pode ser suspenso devido à falta de recurso.
aí é o porquê que a gente bate sempre na mesma tecla. Dinheiro que só sai e não entra, acaba. Isso daí já é avisando a respeito do Enem de 2021, que já está faltando recurso. Agora, a pergunta que eu te faço, é só o Enem? Aí, vai naquelas pessoas agora. Vamos pensar um pouquinho, gente. Um pouquinho. Que é para aquelas pessoas que ficam depois recuperam. Recupera quando? Eu quero que você entenda que se faltar comida na sua mesa, eu quero ver você falar depois recupera. É isso que a gente tem que entender. Eu sei, é importante. Sim, eu falo isso toda hora, porque sempre tem alguém que poder, de repente, ficar ali criticando. Ah, mas a pandemia, mas olha ali os números dos boletins. Eu tenho visto o número dos boletins, todos nós temos visto. Mas por que não tem ali um boletim também falando dos demais problemas que estão acontecendo por causa da economia? Aí sim, você ia despertar. Então, meu amigo, minha amiga, vamos lá, vamos trabalhar todos juntos de uma forma consciente. Tem gente precisando voltar a trabalhar. Vamos todo mundo se conscientizar disso. Vamos à matéria. Segundo o texto assinado pelo ministro Abraham Weintraub, os limites disponibilizados para despesas discricionárias, que não são obrigatórias e incluem os custeios de políticas educacionais, foram estabelecidos na ordem para o próximo ano. No ofício, o MEC aponta que, caso os 18 milhões sejam mantidos no projeto de lei orçamentária de 2021, deixarão sem cobertura orçamentária diversas demandas essenciais à área da educação. De acordo com o documento, entre essas demandas estão a execução do Enem 2021, além de um possível fechamento de cursos, campi e até instituições. Eu sou Júlia Calado. O Amapá recebeu mais de 13 toneladas de insumo para poder combater o Covid-19. Vamos à matéria. O material foi descarregado na tarde do último domingo, vindo num avião da Força Aérea Brasileira que aterrissou no aeroporto de Macapá. Além dos remédios, estão produtos como sabão líquido, álcool em gel, alimentos e materiais institucionais da Cruz Vermelha. A missão do Ministério da Defesa busca dar apoio à Operação Covid-19. A ação ocorre de forma integrada em todo o Brasil e varia de acordo com as características e necessidades de cada estado. Também são realizadas ações como descontaminação de espaços públicos, doações de sangue, higienização de lugares públicos e doação de refeição para caminhoneiros. Após o fim do lockdown, Macapá registrou queda de taxa de isolamento social. O índice chegou a 38%. Desde a última sexta-feira, bem longe do que se julga ideal. Bem, vamos à matéria e eu volto comentando. O monitoramento de adesão da população às medidas de distanciamento social ocorreu por meio do sistema de geolocalização a partir de dispositivos móveis em toda a cidade, registrando a movimentação dos aparelhos. Embora a Prefeitura de Macapá tenha prorrogado por mais 10 dias a quarentena e o isolamento social, parte da população tem desrespeitado o confinamento e ido para as ruas, o que poderá refletir na ascendência da curva de casos da doença. A OMS acredita que somente o índice próximo do ideal pode achatar a curva de crescimento da Covid-19. Vamos agora fazer aqui uma análise? Bem, primeiro, é importante sim a população fazer a sua parte para que amanhã ou depois não tenha que ter nenhum problema de ter que falar, não, tivemos que voltar ao isolamento, ao lockdown. É importante. Agora, eu quero passar aí e mostrar só uma questão. Olha aí a matéria surgindo. OMS diz que nunca falou que isolamento social seria alguma coisa que poderia estar sendo feito no combate do Covid. Isso daí é um ponto. Então, peraí. Eles já estão mudando, não digo nem mudando de opinião, né? Mas tirando o corpo fora. Porque se eles nunca falaram, então agora estão tirando o corpo fora. Quem é que vai ser o responsável por tanto desemprego? Quem vai ser responsável pela queda da economia? Quem vai ser o responsável agora pelas empresas que faliram?
É o que a gente fala, um dia a conta chega. Vai chegar. Lá na frente a conta vai chegar. Aí eu quero ver quem vai ser o responsável. Você sabia que é ilegal privatizar espaço público? Bem, vou dar um exemplo para você. Vê se tem uma imagem aí. Produção. Tá vendo? Estacionamento em calçada. É isso mesmo. Quando você privatiza, né, você coloca por sua conta, você coloca ali um estacionamento na calçada, isso é contra a lei. E já serve para você, aí proprietário de um imóvel, né, de repente do seu próprio negócio, da sua loja, ou até apartamentos, cuidado, porque a multa não é barato não, hein? R$ 957 é a multa para aquela pessoa que faz por sua própria conta, né, privatiza por sua própria conta um espaço público. Uma outra coisa, quando você tem ali o direito de fazer o seu estacionamento, você tem que dar uma olhada no espaço. Porque o espaço, se o espaço for pequeno demais, você também corre risco de levar a multa. Aí, tanto o proprietário do veículo, quanto o proprietário do imóvel, da empresa, do apartamento, do prédio, também corre risco de estar levando multa. Lembrando também que todo estacionamento tem que ter o espaço para deficiente físico. Olá, Marcos Oliveira, meu nome é Everton e eu sou aqui do Paraíso, Santana, e estou ligado no programa RN Amapá. Forte abraço! Olá, Marcos Oliveira, meu nome é Maurivane e eu estou conectada aqui do bairro do Congós na programação do RN Amapá. E é uma programação excelente e na oportunidade vou mandar um abraço para todos que também estão conectados na programação. Bem, vamos lá. Se você prestar atenção, você vai ver que nós temos falado sempre aqui notícias ruins em relação à economia. Isso não é porque eu sou negativo, não. É porque nós temos um compromisso com a verdade. E, infelizmente, é o que tem acontecido. Se for notícia boa, nós vamos trazer notícia boa. Mas essas notícias são para que você venha estar atento da onda que está por vir sobre a economia. Da onda que está por vir, da economia, melhor dizendo, sobre a população. Tá aí, mais uma notícia ruim. O IBGE divulgou que agora em abril, a pandemia, ela derrubou a produção da indústria em 13 estados. Olha só. Preste atenção na matéria e a gente volta comentando. Foram os setores de veículos automotores, máquinas e equipamentos. É o terceiro mês seguido de queda na produção industrial paulista, acumulando uma perda de quase 28% no período. O pior resultado mensal foi no Amazonas. Só Pará e Goiás tiveram um resultado positivo em abril. Nesses dois estados, o setor de alimentos foi que impediu uma queda. Eu ia fazer um comentário, mas melhor do que fazer um comentário é mostrar para você essa matéria. Essa matéria, ela foi antes da pandemia, mas nessa matéria a gente consegue ver a luta, a guerra, a batalha, né? Tanto no emocional quanto no dia a dia de milhões de pessoas desempregadas. Eu quero que você veja essa matéria do duro trabalho de quem não tem emprego. Preste atenção. Não é fácil, né? Estou mandando 30, 40 e-mails todo dia. A gente está recebendo muito não nas casas, nas empresas que a gente vai, e está muito complicado. Eu realmente não entendo o que acontece. E é bem difícil manter a perseverança numa situação dessa, né? Meu nome é Giuseppe Tagliabue, sou italiano. Moro no Brasil desde 2012. Sou técnico de sistema de segurança, técnico eletrônico, trabalho com câmera de segurança, trabalho em obra.
sou formado em segurança do trabalho, tenho 3 anos de experiência. Sempre trabalhei com idiomas e comunicação, que entende-se hotel, recepção, financeiro, como hostess. Falo 4 idiomas além do português. Acordo cedo na segunda-feira, pego os currículos que já tinha impresso. Quando eu tenho um valor em mãos, eu consigo pegar o ônibus, o trem para poder sair entregando o currículo. Ou às vezes eu vou próximo de onde eu moro, andando e saio entregando pela região mesmo. A gente está na Luandra aqui, que é uma empresa que oferece vaga de trabalho, né? Mais ou menos um dia sim, um dia não, estou aqui. Todos os dias eu envio currículo, ou seja, pelo Facebook, porque tem aquelas comunidades de emprego, freelancer, que eu estou procurando freela também. Envio por lá, envio pelo vagas.com, e-mail de contatos que eu tenho, às vezes antigo, envio também. E o retorno tem sido 0. Oi, boa tarde. Queria me candidatar às vagas disponíveis. Claro, você já tem cadastro no site? Não. Desde quando eu saí da última empresa, eu já fiz umas 10 entrevistas, muitas exigindo experiência num cargo novo e outras com um salário bem absurdo, abaixo do mercado. Nada, eu sou formado em mecatrônica. Tenho mais de 20 anos de experiência, mas não é fácil. A menos que você não aceita vaga de R$1.000. Gente, São Paulo, R$1.000 não dá para viver. A maior dificuldade que eu estou encontrando é referente à área que eu busco. Segurança do trabalho, tem muita concorrência. Engenheiros se rebaixando a técnico para concorrer à vaga, para poder trabalhar, porque na área deles também está difícil. Seu perfil não se encaixa. Me chamaram para entregar o meu currículo em uma empresa que só trabalha com CFTV. Aí me fala que o meu currículo não se encaixa. Está escrito só CFTV. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo, que era para recepção. Obviamente a gente sempre quer alguma coisa a mais, mas para quem não tem nada. Fui para recepção e eles pediam só o inglês intermediário e não pediam ensino superior, enfim. Fui fazer a entrevista e fizeram um teste comigo e a mulher falou que que iria dar o retorno naquela semana. E ela falou que já adiantaria que o meu inglês é superior ao que eles estavam pedindo. Então eu fico naquela coisa, né? Ou a qualificação é acima ou é abaixo. O pessoal do RH até me fala que eu não tenho que falar a minha experiência, porque pode atrapalhar. O mesmo dono, o gerente, às vezes se sente intimidado quanto mais experiência você tem. Isso eu já encontrei também na obra, que você vai trabalhando como técnico. Chega um engenheiro para você que se acha. Depois você mostra quem manja, aí fica... E às vezes pensar demais enlouquece a gente, né? Ainda mais nessa situação, porque eu fico só dando voltas e eu não consigo realmente entender qual é o fator X. Até porque quando são cargos que eu tenho além do que eles estão pedindo, eu já deixo claro que eu não me importo, que eu estou ali para trabalhar, que eu estou disposta e tudo mais. Não tem jeito, você tem vontade de tudo, mas... Rapaz, 20 anos de experiência, não consegui nada. Tá me oferecendo vaga de faxineiro, tô me jogando para vaga de faxineiro, de comim, de auxiliar de limpeza. Eu tenho auxiliado lá em casa as contas com alguns bicos que eu faço na região onde eu moro e com auxílio da minha mãe também, para ajudar a manter a casa. Aluguel, tenho uma esposa para manter, o patrão de casa não quer nem saber se você tem trabalho ou não. Estresse total. Todo mês é estressante. E ao mercado ver, sei lá, uma bolacha em promoção e tá... Não dá. Né? Certamente está vindo uma leva de vagas diferente do que a gente estava acostumado, com menos benefício, tudo, mas a gente já está mais otimista referente a essas vagas. O fato do índice de desemprego cair não significa que esses novos empregados, esses novos funcionários, sejam pagos de acordo com o que eles merecem. Correr atrás e espero de estar empregado.
mesmo que honestamente, né? Mesmo com fé em Deus, honestamente, pelo resultado que estou vendo, eu acho bem difícil. É desanimador. Desesperador, para falar a verdade, porque olhando para o futuro, não só na questão de mercado de trabalho, como a questão de humanismo mesmo, é meio turvo. Aí a reflexão agora que fica é o seguinte: se estava difícil antes da pandemia, imagina agora depois, durante e depois. Imagina o quanto que fica difícil. Então, pense nisso. Pense nisso. Bem, estamos chegando agora nos instantes finais do RN Amapá. Chegamos agora no fim da nossa programação de um jornal de verdade. Um jornal, é isso mesmo, que traz a verdade para você. Um jornalismo verdadeiro. Nós temos esse compromisso com você. Então, eu quero mais uma vez que você anote aí agora o nosso telefone, WhatsApp. É isso mesmo, você pode estar enviando para o WhatsApp vídeos, você pode estar enviando a pauta da nossa matéria e nós vamos estar aqui procurando colocar essa matéria no ar para lhe ajudar. Esse é o nosso objetivo, dar voz a você, dar voz a cada um de você que talvez tem procurado falar, tem procurado chegar até a solução e não tem encontrado. Então nós estamos aqui para poder dar voz à população amapaense, tá certo? Eu quero terminar essa programação hoje com uma reflexão. Sim, com uma reflexão que vai ser muito bacana que eu ouvi esses dias. Nosso amigo Del aqui da produção, ele passou para mim e eu achei muito interessante, né? Eu quero falar para vocês agora. Bem, um homem, um rei, ele tinha um costume de toda vez que um servo dele errava, falhava com alguma coisa, ele jogava para os cachorros famintos aquele servo. E os cachorros famintos devoravam o servo por causa de uma falha. Um certo dia, um servo que trabalhou com ele durante 10 anos cometeu uma falha. E ele falou, deu a sentença: jogue ele para os cachorros. Então ele falou que assim, olha, rei, eu queria só te fazer um último pedido. Eu trabalho com o senhor há 10 anos e sempre procurei fazer tudo certo. Então eu queria que o senhor me desse só 10 dias de vida para que eu pudesse refletir. 10 dias antes do senhor me jogar para os cachorros. Aí ele, tá bom, eu acho justo o pedido. Botou ele preso lá no calabouço. O servo falou com o guarda, falou assim, olha, deixa eu cuidar dos cachorros durante esses 10 dias, pelo menos para poder ocupar o meu tempo. O guarda pegou e deixou. E ele começou a cuidar, alimentar o cachorro, cuidar dos cachorros com muito carinho. Passou-se os 10 dias, o rei foi lá, mandou chamar o servo e mandou lançar eles aos cachorros. Quando lançou ele, os cachorros, ao invés de devorar, começaram a pular em cima dele com muita alegria, lamber ele, sabe, brincar com ele. E o rei não entendeu nada. Ele falou, como que isso está acontecendo? Aí ele, olha, eu cuidei dos cachorros, alimentei ele durante 10 dias e eles não esqueceram de mim. Eu estou cuidando do senhor durante 10 anos e no primeiro erro o senhor esqueceu tudo que eu fiz. Sabe, eu quero falar primeiro aí com os governantes. Essa reflexão serve para que vocês venham lembrar que na época de eleição, bajula-se o povo, luta pelo povo para conseguir o voto. E no primeiro problema, esquece o voto que o povo fez. Nós estamos aqui para lutar pelo povo e não para culpar. Independente de quem seja, o povo é que elegeu a cada um dos governantes. E agora eu quero falar para a população. Você está vendo quem tem lutado por você? Não esqueça na hora de direito. Forte abraço. Fiquei agora com o pastor Jadson Pereira
e a prece que Ele vai fazer por mim, por você e pelo nosso Amapá. Pastor Jadson, o Amapá está precisando. Ore por nós.